Boa noite, graça e paz, meus amados. Dentro de instantes vamos iniciar mais uma live para a glória do nosso Deus. Bem-vindo você que já está aqui conosco, se chegando. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Senhor. Bem-vinda, Soraya. Boa noite. Amém. As mãos se levantam a dizer que tu és o rei. A dizer que tu és o Senhor. Glória a Deus. Vamos hoje concluir a nossa lição da semana passada. Nosso tema é Jesus, o casamento e a família. Bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Bem-vinda, Nádia. Boa noite, querida. Bom ter você aqui também, viu? Vamos iniciar dentro de uns minutinhos. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Hoje nós vamos então iniciar com uma oração de gratidão a Deus. Quero convidar você a orar comigo neste momento. É um tempo primeiro de pedir perdão pelos nossos pecados e depois de agradecer ao Senhor por este momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te convido a orar junto comigo nesse instante, pedindo que o Senhor tome as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós entramos na sua presença neste momento, te agradecendo, Senhor, pelas nossas vidas, mas independente de tudo, sabemos que temos muito, Senhor, que colocarmos no teu altar sobre nós, sobre aquilo que praticamos. Queremos iniciar esta oração com pedido de perdão, pedindo que o Senhor venha sondar os nossos corações, ver se há em nós ainda algo a ser mudado. Com certeza tem muitas coisas ainda a serem moldadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor. Sonda, Senhor, cada área da nossa vida. Sonda, Senhor, de um modo que só o Senhor sabe, Pai. Porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E só o Senhor conhece tudo de nós. Esquadrinha a nossa vida neste momento e que nós possamos receber o perdão do Senhor de tudo aquilo que temos feito que está em desagrado com o seu querer. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Neste momento também, Senhor, te agradecemos por mais esta live que estamos iniciando. Ó Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos e termos esse tempo tão especial, conhecendo mais da sua palavra. E eu sei que o Senhor tem algo especial ainda a falar aos nossos corações aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que é um tempo do Senhor, que foi o Senhor quem nos concedeu este momento tão precioso e que a presença do Senhor se faz viva no nosso meio. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. E eu peço que o Senhor esteja visitando os lares agora, movendo os corações neste momento. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos então dar continuidade hoje à nossa lição da semana passada, que foi Jesus,
o casamento e a família. Qual o papel de Jesus em meio ao casamento e à família? E nós falamos assim, da importância de ter Jesus na direção da nossa família, consequentemente do casamento, da família como um todo, né? E falamos de alguns exemplos, falamos inclusive do texto de Mateus 28:20, que diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Jesus falando que ele é aquele que caminha conosco, que ele é aquele que anda conosco em todo o tempo. Então, o Senhor não nos abandona, o Senhor não se afasta nos cuidados que Ele se dispõe a fazer, a ter conosco. Então, é importante lembrarmos disso. Depois entramos aqui na lição falando da presença de Jesus em 3 lugares: no casamento, no templo e na festa. E aí eu citei a presença de Jesus no casamento e inclusive como a importância que ele tem no casamento, que Jesus, na realidade, ele foi numa festa onde ele operou o primeiro milagre, né? Que foi da transformação da água em vinho, quando o vinho acabou naquela festa. Foi o primeiro milagre ali de Jesus, solicitado pela mãe. E Jesus foi àquela festa, convite, a família foi convidada à festa de casamento. E Jesus participava de festa, ele não era uma pessoa que vivia isolado. Ele se envolvia também, se alegrava com as festas. E aí nós vemos que todos nós devemos nos preocupar em ter Jesus perto do nosso casamento. Faz toda a diferença ter Jesus na condução do nosso casamento, nas decisões, nos dando sabedoria, nos capacitando a entender o outro. Há momentos que a gente começa a questionar o porquê, porque as coisas acontecem desse jeito, não é da forma que eu desejo. Mas quando Deus é o condutor do relacionamento, certamente nós conseguimos resolver as dificuldades debaixo de bênção. Nós conseguimos, através da direção dele, conduzir o nosso casamento, resolver os problemas que surgem, são resolvidos pela graça de Deus, e outros surgem e assim por diante. Por quê? Porque a gente sempre terá situações a serem decididas, resolvidas. Para isso nós precisamos comunicar bem dentro da relação. Então falei também da presença de Jesus no casamento, que ele foi por conta de um convite para a família, e eu falei da importância que Jesus tem que ter na nossa vida. Nós precisamos convidar Jesus para andar conosco. Jesus precisa estar nas nossas vidas. Depois eu falei ainda da presença de Jesus no casamento, que isso não impede que coisas desagradáveis aconteçam. Então, não é pelo fato de termos Jesus, de sermos conduzidos por ele, que as dificuldades não acontecerão. Certamente nós teremos aflições. A Bíblia diz isso, que nós teremos aflições. Então, Jesus está conosco para nos fortalecer, para nos conduzir no momento de provas, para nos dar sabedoria para passarmos pelos momentos difíceis da vida. Porque eles vão e outros chegam e também se vão e outros, e assim é a nossa vida. Nós estamos aqui num processo, nós estamos aqui sendo moldados por Deus, sendo formados por Deus. E há um propósito em tudo aquilo que nós vivemos. Amém? Não estou conseguindo visualizar ainda todos que estão aqui conosco, mas eu sei que tem mais pessoas que já estão por aí e eu ainda não consegui saudar. Então, você que ainda não me saudou, Silvia, minha amiga, ô querida, que bom ter você aqui. Você faz parte da nossa lista aqui de oração, viu? Bom ter você aqui, minha amada. Beijo no coração. Aí nós falamos ainda da presença de Jesus, agora de um modo diferente, no modo funcional. Jesus agindo dentro do relacionamento, do casamento e da família como um todo, ok? Depois falamos da presença de Jesus transformadora, a diferença que faz Jesus estar dentro da nossa família. Como é diferente ter, como é diferente ter a resposta dele,
o sim dele, o aval dele. Isso faz toda a diferença. E nesse momento, nós vamos agora iniciar a nossa lição, continuando a nossa lição de hoje, que é a presença de Jesus no templo. A presença de Jesus no templo. Eu quero ler com vocês João capítulo 2, versículos de 13 a 22. Se você não estiver com a sua Bíblia aberta, não tem problema, fique atento aqui comigo. João 2, de 13 a 22, que diz o seguinte: peraí, acho que eu tô com um texto aqui, tá diferente. De 20, perdão, pera lá, eu virei aqui. É João 2, capítulo 2. Eu vou recordar com vocês aqui, através do texto 13, né? Do versículo 13, de 13 a 22. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, cambiadores assentados ali. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai a casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Aleluia. Bem-vinda também, Dulce Tenca, conosco. Bom ter você aqui também, minha amada. Então, aqui nós estamos nos referindo, neste momento, à presença de Jesus no templo. Jesus chegando no templo. Todo judeu, ele tinha ali um compromisso de ir ao templo, um compromisso religioso de ir ao templo nas 3 festas que eram celebradas ali. Então, anualmente, tinham 3 festas celebradas e os judeus tinham o compromisso de frequentar ali, especialmente nesses dias. E é por isso que Jesus subiu à Cidade Santa. Chegando ali no templo, Jesus encontrou o comércio montado de sacerdotes, que consistia na troca de dinheiro estrangeiro e na venda de animais para sacrifícios. Como vinha judeu de toda parte do mundo, com todo tipo de moeda, os cambistas instalados ali faziam troca de dinheiro e cobravam uma comissão. Talvez você já comece a entender ali que texto é esse que eu estou me referindo, de quem é que eu estou me referindo, e você vai ver ali o compromisso de Jesus e a preocupação de Jesus com o comércio estabelecido dentro do templo. Também os animais para sacrifícios eram vendidos a esses peregrinos. E se algum fiel comprasse um animal fora dali do templo, os sacerdotes se recusavam
a receber esses animais para sacrifício. Diziam que os animais tinham defeitos, porque não eram comprados ali, dentro do templo. Logo, todos eram obrigados a comprar os seus animais ali no templo. E esses valores eram superfaturados. Isso nos faz pensar um pouco nas condições em que a gente vive hoje. Na condição de exploração que a gente vive hoje, como as pessoas são exploradas hoje. E você vai ver, Dai também conosco. Bem-vinda, minha querida. Saudade de vocês, viu? Grande abraço. Para que nós possamos analisar que hoje nós também vivemos, nós compramos, hoje ainda existem, claro, alguns estabelecimentos, mas também algumas igrejas que têm práticas de comercializar ali algumas coisas. E aqui nós vemos a indignação de Jesus com aquele povo, que todos os animais e tudo aquilo que eles barganhavam, que eles vendiam ali, a moeda de troca ali, eles pagavam um preço superfaturado, era muito caro o preço que eles pagavam ali. E por quê? Porque eles tinham que comprar esses animais ali, porque se eles não comprassem ali, eles não eram aceitos. Os sacerdotes alegavam que esses animais estavam com defeitos. Então, não é comprado aqui, não serve. E quantas vezes a gente passa por isso aqui no dia a dia, no comércio, quantas vezes nós somos explorados por preço de uma mercadoria, você vê a diferença de um lugar para o outro, e ali não era diferente. E Jesus, tomado por uma ira santa, entrou no templo e fez uma limpeza geral. Jesus se posicionou ali muito bravo com tudo aquilo que ele viu, porque ali estava um comércio estabelecido, né? Bem-vinda também, irmã Helena, aqui conosco. Bom ter você aqui, minha amada. Eu quero deixar aqui 3 razões que explicam aquela atitude de Jesus. Como assim Jesus ficou tão bravo? Como assim Jesus se portou assim, arrebentando tudo, quebrando tudo, jogando tudo? Como Jesus fazer uma coisa dessa? Ele era Senhor, ele tinha que ter um outro jeito de tratar ali com o povo. Jesus sempre foi muito justo. E aquilo não alegrava o coração do Pai, ele sabia disso. Ele tinha certeza de que aquilo não alegrava o coração do Pai. Então, eu quero citar 3 razões aqui para aquela atitude de Jesus. A primeira delas, o comércio no templo secularizava o sagrado. Ou seja, Jesus, ele disse aos cambistas e comerciantes, não façais da casa do meu Pai uma casa de negócio. Então, assim, a casa do Senhor é um lugar sagrado, é um lugar de oração, é um lugar onde nós recebemos um alimento espiritual e ali as pessoas já faziam daquele lugar um comércio, um ponto de venda, um ponto de troca, um ponto de barganha. Irmãs Cida também conosco, a paz, minha amada, irmã Edna também, a paz, queridas. Então, aquele ponto para eles era um ponto de troca. E o templo era um espaço sagrado, a serviço do reino, a serviço espiritual e não para comércio. O templo era a casa do Senhor, dedicada a orar, a buscar a presença dele. E o comércio ali estabelecido pelas próprias autoridades religiosas, ele se constituía numa profanação, ou seja, na realidade, o espaço que era para crescimento espiritual se tornou um ponto de venda. E as pessoas, como eu já disse lá atrás, eram meio que obrigadas a consumir aquilo que estava ali. Os produtos, os animais que estavam sendo oferecidos para venda, para troca, que eles depois ofertariam em sacrifício, tinham que ser dali, daquele ponto de venda. Então, o comércio ali, ele tirava o efeito da igreja espiritual. Ele acabava sugando o lado espiritual, o lado de acrescentar a vida das pessoas ali, de trazer paz aos corações, conforto, fé, renovo. E esse é o verdadeiro papel da igreja. E, no entanto, ele estava sendo usurpado ali, quando é citado secularizava o sagrado, ou seja, tirava
o efeito de fato que a casa do Senhor precisa ter. O segundo ponto, o zelo pelo sagrado. Jesus agiu motivado pelo zelo. Havia uma preocupação em Jesus com aquilo que estava acontecendo ali. Tinha um comércio estabelecido dentro do templo. As pessoas estavam eufóricas ali. E aqueles que comandavam o comércio, os atravessadores que nós dizemos, eles cobravam em cima daquela taxa. Cada um que negociava ali tinha uma quantia, um valor que precisava ser deixado ali para os sacerdotes. Então, na realidade, era um momento onde a própria autoridade espiritual abria esse espaço para que o comércio pudesse acontecer ali. E Jesus agiu motivado pelo zelo, onde tem um texto que ele fala ainda no capítulo 2 de João, no versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ao ver a atitude daquele povo, Jesus se indignou com aquilo, mas ao ver a atitude de Jesus, os discípulos se lembraram do porquê de Jesus estar agindo daquela forma. Jesus, ele zela e trabalha pela pureza. Jesus tem um cuidado especial com a igreja, de santidade com a igreja. E é preciso que nós também tenhamos esse cuidado. Por quê? Porque ali é a casa do Senhor. É um lugar onde nós vamos buscar a presença dele. Não necessariamente que temos que ir para a igreja para buscar, mas é um lugar onde nós estamos em comunhão. Na casa do Senhor em comunhão. E faz toda a diferença estarmos reunidos na casa do Senhor para buscar a presença dele. E o terceiro ponto que eu quero citar, a verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. Então, aquilo que o Senhor tem para nós é de graça, é gratuito. Então, não há necessidade de vendas. Jesus disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele usa aqui uma figura para apontar que ele morreu e ressuscitou, que ele morreria e ressuscitaria no 3º dia. Então, a posição de Jesus era essa. Bem-vinda, armada Silvana, também conosco. Saudades, viu? Deus abençoe. Bom ter você aqui novamente. E só abrir um parênteses, se você tiver algum pedido de oração, pode ir postando aí, por favor, tá bom? Que o pastor vai anotando ali para mim. A verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. Então, Jesus, ele quis dizer para aquele povo que em 3 dias ele construiria o templo. Não, em 3 dias ele morreu e ressuscitou. Por quê? Porque ele era o Senhor. E ele usa ali essa figura que na linguagem do homem, poxa, 40 e tantos anos para construir isso aqui, como que em 3 dias você vai construir? Mas ele estava falando da morte e ressurreição dele. O sacrifício de Jesus acabou com todo o sistema religioso judaico, que consistia em ordenanças e sacrifícios de animais. Naquele tempo, eu já disse aqui algumas vezes, pastor Jairo aqui conosco também, a paz, bem-vindo, que antigamente eram os animais que eram sacrificados. E outra coisa importante, as pessoas não tinham acesso a Jesus, a Deus. Elas não podiam falar direto com o Senhor Deus. Por quê? Porque elas tinham que ir até o templo e falar com o sacerdote, fazer os seus pedidos e se colocar diante deles e ver qual é a sua necessidade para que eles falassem com o Senhor. E depois que o véu se rasgou, nós tivemos o acesso aberto, livre, para falarmos diretamente com o Senhor. Então, é muito importante nos lembrarmos disso, desse livre acesso que nós temos. E Jesus, ele cita isso porque aquilo que Jesus tem para nos ofertar, ele nos oferta de graça. Nós temos liberdade de chegar até ele, de compartilhar aquilo que não está bem, de compartilhar aquilo que nós necessitamos. Por quê? Porque por meio de Jesus,
a adoração passa a ser em espírito e em verdade. Não é necessário mais eu sacrificar animais por conta dos meus pecados, mas hoje eu tenho acesso livre para falar com o Senhor, para confessar os meus pecados. A Bíblia diz que quando eu confesso, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Então, eu tenho liberdade agora de falar direto, de pedir perdão, de me arrepender. Não tenho necessidade mais de sacrificar nada. Nenhum sacrifício hoje é necessário. Por quê? Porque o próprio Senhor vive em nós, nós temos liberdade de acessar a Ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia e eu posso falar e ouvir o que Ele tem a me dizer. Amém? Um novo santuário é construído a partir... Espera só um minutinho que eu perdi aqui. O novo santuário é construído a partir de Jesus, que é um santuário dedicado ao Senhor. Então, um santuário a partir de Jesus, um santuário de relacionamento, um santuário onde nos permite estar na presença dEle, buscar a Ele com liberdade. E essa verdadeira espiritualidade é gratuita para o homem, para todos e jamais pode ser vendida, comercializada. Aquelas ligações que vocês recebem, que eu também recebo toda hora. Bem, continuando aqui. Terceiro e último ponto, a presença de Jesus na festa. Maria Cida também, bem-vinda Cida, Deus abençoe vocês, viu? Irmã Rita também, bom ter vocês aqui, viu, queridas? E a presença de Jesus naquela festa, e é o texto de João 23, 25 que eu quero ler, 23 a 25, que diz: E estando eles em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, esse texto nos diz bem da presença de Jesus em nós, e principalmente que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus pode todas as coisas, Jesus está em todos os lugares e Jesus sabe de todas as coisas. Então não dá para esconder nada de Jesus. E aqui nós vemos que Jesus, nesse texto, ele era judeu, claro, e todo homem judeu tinha que participar dessas três festas, como eu iniciei hoje falando sobre isso. Era a festa da Páscoa, de Pentecostes e do Tabernáculo. E o Evangelho de João, ele revela que Jesus e os seus discípulos, eles participavam das festas judaicas. Era importante que pelo menos essas 3 vezes ao ano eles estivessem presentes ali, na festa da Páscoa, do Tabernáculo e a Pentecostes, as 3 festas. Jesus estava em Jerusalém para participar da Páscoa. Versículo 23 diz isso. Observamos 2 coisas importantes aí nesse texto. Primeira coisa, que muitos creram no nome de Jesus. A palavra crer aqui quer dizer reconhece que Jesus, ele veio com uma missão, que Jesus era uma pessoa diferente, que ele era alguém especial e que ele tinha um compromisso, que ele tinha uma missão a executar ali. Ou seja, a executar não só ali, mas no mundo. Jesus tinha um compromisso. Ele não estava por acaso aqui. Ele veio com uma missão específica. E aí eu pergunto para você, será que com você é diferente? Será que conosco é diferente? Será que nós conseguimos reconhecer que aqui neste mundo temos uma missão a cumprir? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, ai, passou por tantas coisas e não morreu. Certamente não morreu. Se fosse permissão de Deus, ela teria morrido.
ela ainda não cumpriu a sua jornada aqui, o compromisso para o qual ela foi designada aqui na terra. Então, com Jesus não era diferente. Jesus tinha uma missão e precisava cumprir. E o povo já reconhecia ali que Jesus era diferente. Quem era Jesus? Bem-vinda, Rê, também aqui conosco, lá de Cunha. Saudades, viu, Rê? Então, Jesus era reconhecido entre os demais. A pessoa que se aproxima de Deus, ela é abençoada, ela tem a identidade do Senhor na sua vida, ela tem a identidade do Senhor nas suas palavras, ela tem a identidade do Senhor nos seus sentimentos, naquilo que ela vive no seu dia a dia. Aquele que tem Jesus, eu sempre digo aqui, a palavra diz que nós somos sal e luz. Aquele que tem Jesus, ele é levantado pelo Senhor para fazer diferença na vida de outras pessoas. E você é alguém levantado pelo Senhor para ser sal e luz na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos entender o nosso chamado para fazer diferença na vida de outros. A pessoa se aproxima do Senhor, aquele que está junto dele, aquele que decide caminhar com ele, que decide que ele é o condutor da sua vida, certamente será uma pessoa abençoada. Passará por provas? Sim. Passará por momentos de aflições? Sim. Mas com uma grande diferença, aquele que guerreia por nós é o Todo-Poderoso. Aleluia. E tem uma citação aqui de um autor, e ele diz: a fé leva até Deus uma pessoa vazia, para que ele possa encher das suas bênçãos. A fé nos leva até o Senhor para sermos cheios dele. Por isso precisamos todos os dias buscar mais, nos enchermos mais, transbordarmos na presença do Senhor. Por quê? Porque é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. As bênçãos do Senhor virão sobre nós, nós seremos cheios do poder dele. E claro, lembrando sempre que é o poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele é o poderoso, ele cura, ele salva, ele liberta. Nós somos apenas um canal do Senhor para ser usado da forma que convém a ele. Segundo, a fé dos que creram baseava-se no fato de terem visto os sinais de Jesus, aquilo que Jesus estava realizando ali. Então, eles viram e creram. Viram e creram. A Bíblia, no entanto, ela enfatiza que a fé verdadeira, ela fundamenta e se alimenta na palavra. A verdadeira fé, ela é fundamentada na palavra de Cristo. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos esclarece, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que se revela a nós. A presença do Senhor vem até as nossas vidas, sendo revelada a cada um de nós através da palavra. A palavra que ele nos deixou como um manual de vida. A Bíblia cita que a verdadeira função da Bíblia é trazer a palavra, é revelar-se a nós. É a palavra do Senhor. E Agostinho, ele afirma: se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita aquilo que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em si próprio. Olha lá. Importante essa reflexão. Se você crê somente naquilo que você gosta na Bíblia, sabe aquele texto que você gosta de ler? Sabe lá Apocalipse? Poucas pessoas folhei a Bíblia, lê. Quando chega lá em Apocalipse, eu não gosto de ler, não. Lembro que quando eu comecei a minha caminhada na fé, eu tinha medo de ler ali. Eu falava, não vou ler não, porque eu vou ficar sabendo das coisas que vão acontecer lá na frente. E eu não quero saber. Nós precisamos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ela é o nosso manual. Não tem como nós tomarmos um medicamento, olharmos para uma bula e lemos a metade da recomendação ali, da indicação, e não lermos o restante. Então, nós precisamos nos inteirar daquilo que o Senhor quer fazer. E como Agostinho afirma, se você crê somente no que você gosta no Evangelho, então não é na palavra de Deus que você crê. Você crê em você. Você vê aquilo que você quer. Você lê aquilo que você quer ler. Igual quando a gente pede para Jesus
nos ajudar em tal situação, mas em outras não pedimos. Por quê? Porque em outras nós resolvemos sozinhos. Não, nessa daqui eu sei resolver, não, nessa daqui não preciso, tranquilo. Essa é simples, é tranquilo. Jesus precisa ser o nosso condutor em todo o tempo. Ele precisa ser aquele que diz sim e não. É sim para sim, não para não, e ele é muito claro com isso. Então, por isso João faz uma observação importante aqui. O próprio Jesus não se confiava naquele povo, naqueles homens. Por quê? Porque ele conhecia a todos eles. Aqueles mercadores, aqueles que estavam ali naquele tempo de comércio de produtos, de animais, Jesus sabia de cada um. Jesus conhece a cada um de nós, queridos. A Bíblia diz que antes de abrirmos a boca, o Senhor sabe o que nós vamos dizer. Não se esqueça disso. O Senhor conhece tudo de nós, tudo. Algumas coisas nós compartilhamos com alguns amigos, com o nosso líder espiritual, mas com Jesus, se eu compartilhar, amém. Se eu não compartilhar, ele também sabe, porque ele sabe tudo de nós. Jesus é Deus e possui o atributo divino da onisciência, ou seja, consegue saber tudo o que está na nossa mente. Só ele sabe tudo o que pensamos. O Senhor conhece os que nele se refugiam. Isso que faz diferença, me refugiar em Cristo. Renata também, bem-vinda, minha querida. A outra Renata, peraí que eu acho que eu perdi aqui. Renata nasceu? Não, tinha uma outra Renata aqui. Não, a Rê eu já saudei. O irmão José Antônio também, bem-vindo. Boa noite. Então, o que eu preciso me lembrar? Que caminhar com Jesus é ter o colo dele, é ter o aconchego dele, é ter o sim dele, é ter o não dele, é ter o tratamento que ele dispensa especialmente a cada um de nós. Nele nós podemos nos refugiar em todo o tempo. Para ele nós podemos compartilhar de tudo, falar de todos os assuntos, até porque aquilo que eu omiti ele já sabe. Aquilo que eu pensar e que não for favorável, não for aquilo que ele aprova, que é bênção para a nossa vida, ele sabe. Então, eu não tenho coragem de falar, mas o Senhor sabe. Por isso que nós precisamos ter liberdade de falar sobre todos os assuntos com o Senhor, inclusive sobre o pecado. Se nós cometermos algum pecado, seja ele qual for, nós precisamos ter essa liberdade de falar para o Senhor. Até porque ele é aquele que dá-nos uma nova chance. Ele é aquele que se alegra quando nós confessamos um pecado, quando nós expressamos o nosso arrependimento por uma atitude. Então, os verdadeiros crentes são para Deus o seu particular tesouro. Os verdadeiros crentes são para Deus o seu particular tesouro. Diga aí da sua casa, onde você está agora, eu não sei onde. Eu sou um tesouro para o meu Deus. Amém? E se coloque como tal. Às vezes nós nos desvalorizamos tanto, não podemos nos esquecer quem nós somos para Jesus. Não importa o que as pessoas pensam de nós, o que nós somos para o meu irmão ali, o que eu sou para o meu amigo, o que eu sou para o meu vizinho, para o meu colega no trabalho, não interessa. A minha obrigação é de buscar fazer o bem sempre. Agora, a impressão que o outro tem, o julgamento que o outro faz de mim, não tem valor nenhum. Com certeza não. Olha, bem-vinda, minha querida. Paz, minha amada. Saudade. Lá de Maceió, esse povo querido. Luluzinha, um grande beijo a todos vocês, viu? Saudades. Então, importe-se com isso. Pense em quem você é para Jesus. Foque nisso. Às vezes as pessoas têm morrido na fé por conta de palavras que ela ouviram, que ela é incapaz, que ela não serve para nada, que ela pecou, que ela está em pecado. Quem tem que julgar é o Senhor. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para orar com o outro, para amar o outro, para expressar o nosso cuidado, falar a verdade, sim. Isso nós devemos fazer,
Mas julgamento pertence a Deus. É Ele quem vai julgar a cada um de nós. Irmã Rita, glória a Deus, aprendi a temer, não consegui aqui, só ao julgamento de Deus. Amém, é isso mesmo. Hoje tem muitas pessoas que estão morrendo na fé, que estão afastadas da casa do Senhor por conta disso, por palavras que ouviram, que feriu, porque as palavras ferem tanto quanto armas. Essas pessoas que feriram você, perdoe a cada uma delas e vá para a casa do Senhor e lembre-se de quem você é para Ele e se importe com isso. A presença do Senhor em nós é que faz a diferença. Jesus se alegra com a nossa presença. Cada um de nós é um tesouro especial para Ele. Olha que importante isso. Ele sabe diferenciar o justo do perverso. Ele sabe diferenciar o justo do perverso. Por quê? Porque ele sabe o que o justo faz, ele sabe o que o perverso faz. Ele conhece tudo de cada um de nós. Então ele sabe. Ele sabia quem eram aqueles homens que comercializavam ali no templo. Ele conhecia todos. Ele não precisa de informantes. Jesus é onisciente. Olha que interessante. Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então eu não preciso ficar falando para Jesus do meu irmão que está fazendo assim, assim, assado. Meu irmão que tem cometido esse pecado, esse. Será que ele não se envergonha, Jesus, do que ele está fazendo? Eu não preciso contar para ele. Jesus conhece tudo. Jesus sabe tudo. E outra, enquanto eu gasto tempo vendo o que o meu irmão está fazendo de errado, eu estou ofuscando os meus erros. Eu estou precisando avaliar mais a minha vida espiritual. Eu estou precisando olhar mais para dentro de mim, gastar mais tempo com o Senhor. Isso sim que edifica. Enquanto eu fico apontando o erro do outro, o meu fica escondido e eu estou pecando. Se o outro está em pecado, eu estou pecando também porque eu estou fazendo um julgamento do outro. Amém? Que o Senhor nos ajude a cada dia buscar a presença dEle. Que nós possamos, diante de tudo isso que temos vivido, de tanto tempo que nós ficamos aqui invernados dentro de casa, trancafiados dentro de casa, voltando ainda aos poucos, que todas essas experiências sejam para nós reavaliarmos a nossa vida. Como é que nós estamos hoje? Como é que nós vivemos hoje? Que diferença fez isso em nós? Será que nós podemos dizer que melhoramos um pouquinho assim? Será que nós conseguimos valorizar tantas coisas que a gente não conseguia? Ontem eu estava ouvindo no jornal falando que, não sei, eu não tenho certeza se é o estado ou a cidade de São Paulo. Eles vão em breve abolir as máscaras. E aí um médico infectologista colocando que ainda é um pouco cedo. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu também penso que ainda é cedo. Será que vai ser para o nosso estado todo isso? Aí eu comecei, Jaque Santos, minha aluna também, bem-vinda, minha querida, saudade, viu? E aí eu comecei a pensar assim, e agora, como será a gente sem máscara? Porque eu demorei meses para me adaptar, eu saía na rua e olhava para o povo, falava, gente, o que nós estamos parecendo? Que coisa mais estranha. Parece que nós estamos em outro planeta, eu não consigo. E eu fiquei muito tempo trancada e poucas vezes eu saí. Quando eu saí, eu ficava impactada com aquilo. Aquilo me incomodava muito, mexia muito comigo. E agora, a preocupação hoje de já tirar as máscaras. Claro que muitas vezes você olha para as pessoas e você não consegue reconhecer. Às vezes você está no mercado e alguém vem e olha, você é tal pessoa? Sim, sou eu. E aí você pede desculpas porque confundiu, porque não conseguiu reconhecer aquela pessoa. Mas que a gente possa ter toda a cautela agora. Que a retirada da máscara seja no tempo certo. Que os cuidados continuem ainda. Mas que tudo isso seja para moldar a nossa vida, nos fazer melhores, seres humanos melhores. Precisamos olhar para o outro que está às vezes tão perto de nós e passando por tantas dificuldades e a gente está tão distraído, ou melhor, tão focado nas nossas próprias vidas e no nosso próprio querer que não conseguimos ver a dor do outro, não conseguimos ver a carência do outro, a solidão do outro.
Então, que o Senhor nos ajude a ser melhores, que tudo isso possa fazer diferença na nossa vida, que todos esses dias, esses mais de ano que nós passamos, 1 ano e 7 ou 8 meses, que tudo isso sirva para que Deus possa falar: hoje eu me alegro em você, porque muitas coisas eu consegui acrescentar à sua vida. Lembrando sempre que o Senhor só acrescenta quando nós permitimos. Quando eu não permito, quando eu entendo que é o meu eu que quer, que é daquele jeito que eu quero, que é assim que eu desejo que as coisas aconteçam, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer quando eu der liberdade a Ele. Então, que nós tenhamos essa liberdade que Ele já nos deu, de falar com Ele, de chorar, de clamar, de confessar pecado, de rir na presença dEle, de ter alegria de saber que Ele está em nós. Porque isso é que faz diferença. Isso é que importa nas nossas vidas. Amém? As demais coisas são passageiras. Aquilo que o mundo nos oferece é passageiro. Em João 2,17, o mundo passa e as pessoas muitas vezes focam a sua felicidade nas coisas do mundo. E tudo isso um dia vai acabar. Quando Jesus nos chamar, nós vamos deixar tudo que nós construímos aqui na terra. Nada disso vai seguir conosco. Então o mundo é passageiro, tudo isso aqui vai ficar aqui. Mas aquilo que Jesus tem para nós é a verdadeira felicidade. Aquilo que Ele tem a oferecer aos seus filhos é eterno. Então não se conforme com este mundo. Não se conforme. Não pense que o nosso mundo se resume nisso aqui, porque o melhor do Senhor está por vir na eternidade. Amém? E que você possa ser a cada dia mais esse amigo fiel, amigo verdadeiro, aquele que sabe do que o outro está vivendo, da dor do outro, da necessidade do outro. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui nessa live que eu conheço um pouco mais de perto e que eu sei que são pessoas generosas, doadoras, que têm se ocupado com a dor do outro. Então, que Deus nos faça melhores, que Deus nos mostre onde ainda precisamos mudar. Quando nós iniciamos hoje orando, pedindo: Senhor, muda o meu interior, arranca de mim aquilo que é mal. Nós sabemos que tem muita coisa ainda para o Senhor tirar de nós. Mas o que é importante é a consciência de que eu ainda posso ser melhor. Amém? Graças a Deus. Vamos orar neste momento. Eu não sei se tem algum pedido de oração. Eu vi aqui um pedido da irmã Edna. A irmã Edna fez um pedido pela família, mas ela já está na nossa lista aqui. Ok, irmã Edna? Renata. Agora da irmã da Renata, que está pedindo pela família e pela saúde dela. Ok. Oi? Ali agora. Tem mais pedido? Não. Não? Ah, tá. Saudando também a Lia aqui conosco. Bem-vinda, viu, minha querida? Bom ter você aqui também. E todos vocês que têm caminhado conosco aqui nessas lives. E a gente tem aprendido junto, orado junto e testemunhado de muitas bênçãos. Graças a Deus por isso. Vamos orar neste momento. Convido você a estar comigo em oração agora. Nós vamos orar agora pela nossa relação de pessoas em tratamento de câncer. Tem a Silvia, que está aqui conosco, essa minha amada amiga guerreira de ginásio de tantos anos. Olha quem está chegando aí, a minha amiga Dedé, a Deusa. Glória a Deus, bem-vinda, minha amada. A Silvia, o Antônio, a Helena, a Maria de Fátima, o Carlos Alberto, a Sônia, a Sandra, a Letícia, Iracema, Jai, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli e Carmen. A nossa lista maior hoje é de tratamento de câncer. Quantas pessoas estão em tratamento? Depois temos ainda algumas pessoas, nós vamos orar pelo relacionamento, pelo casamento, né? Pelo casamento.
É a Bruna, a Lúcia e a Isabel. Que o Senhor esteja alcançando as suas vidas, também o José e a Roseli. Ainda orando agora pelas pessoas, a Lia, o Léo, o Celso, o Rogério, João, o Júnior e o Maurício. Irmã Cida, quando puder, me informa a respeito deles, por favor. A avó Ana e a avó Luzia também, o Oscar, a Terezinha, o André e a Cida, a Adriele e o João e também o Antônio, Independência Química, que o Senhor possa libertá-los. A Val pela saúde, a Milena pela vida espiritual, pela família, pastora Ana que aguarda um fígado para o transplante, Carlos Alberto pela vida profissional, a Daiane que está grávida e está tendo alguns problemas na gestação, que Deus possa também estar abençoando a vida dela, normalizando o seu organismo. A Cristina, que sofreu uma queda, que Deus possa estar também restaurando por completo a sua vida. Quando a irmã Rita puder, por favor, me dê notícias. A irmã Edna pela família. O Carlos Eduardo, que também sofreu um acidente, teve um problema sério no cérebro, mas já está em tratamento ainda, mas já está melhor. Glória a Deus por isso. Filho da pastora Isabel, a nossa presidente da junta feminina. O Luiz Felipe, que sofreu um acidente de moto também. Eu não tenho mais informação. A Irani, pela nova morada, que Deus esteja à frente, fortalecendo ela por conta da perda da mãe. A Jaqueline, que também está gestante de gêmeos, que Deus esteja sustentando ela. A Viviane, o Léo, que pede pela vida espiritual, a Ângela, a Marcela, que é um bebê de 7 meses também, a Mariana, que é recém-nascida, que nasceu com quase 7 meses e que está passando por grandes dificuldades, inclusive dificuldades cardíacas. Ela ia passar por uma cirurgia, acho que hoje à tarde. E a Renata, que é lá de Cunha, que pediu pela sua família e pela sua saúde, pela sua coluna também. Pastora Lídia aqui conosco, bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. A Fer também, que está conosco, saudando, bem-vinda também a Fer. Queridos, eu quero convidá-los a orar conosco neste momento. Quero pedir que onde você estiver, que você esteja intercedendo por essas pessoas. O Senhor é soberano, Ele conhece cada causa, mas a palavra dele diz que nós pedimos e Ele nos concede, Ele nos dá. Então vamos clamar ao Senhor, amém? Senhor Deus, nós entramos ainda diante da sua presença, queremos, Senhor, colocar no teu altar a cada uma dessas vidas, a cada pedido aqui colocado, Pai, em nome de Jesus, cada necessidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor alcance essas vidas neste momento. Há quantas pessoas aqui, ó Deus, fazendo tratamento de químio, de rádio, por tratamento de câncer, vivendo momentos desafiadores, de indisposição, de dores. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite a cada uma delas, alcance essas vidas, renova as forças, Senhor, que elas possam viver a cada dia lutando, crendo que cada dia é uma vitória, que elas possam, Senhor, se levantar e ser fortalecidas pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu oro ainda por cada uma dessas vidas, dependência química, de outros problemas de enfermidade, de relacionamentos, do casamento com problemas de conflitos na relação, que o Senhor possa, Deus, colocar a Tua mão sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, nós estamos aqui nessa live e o tema dessa live é Jesus na família, no casamento. Então, que o Senhor possa entrar, Senhor, em cada lar, em cada família, em cada casamento nesta noite. Eu te peço, Senhor, não só por aqueles que estão aqui nessa lista, mas por aqueles que o Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, por aqueles que o Senhor sabe que também está vivendo dificuldades. Eu peço que o Senhor venha tocar, Senhor, nessas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar os casamentos. E ainda também pela nossa lista de Covid, pelo pastor Alexandre, pelo doutor Murilo, pelo Wellington, que está em recuperação, a família.
e também pela Maria Luísa, que Deus possa estar alcançando, Senhor, a cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, tocando, Senhor, em cada uma dessas vidas. Que o Senhor possa pôr a tua mão ali, Senhor, limitando o agir desse vírus agora, cancelando toda a ação dele, toda a força dele, porque o Senhor é soberano, é poderoso. E a sua palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio nisso, Senhor, e cada um que está aqui comigo crê no poder do Senhor. Que o Senhor possa derramar a unção de cura, Senhor, sobre essas vidas, trazendo restauração. Eu oro também ainda, Senhor, pela nossa nação. Ó Deus poderoso, que o Senhor venha alcançando a nossa nação. Ó Pai, todos aqueles que estão nos leitos acamados, que estão acometidos por esse vírus, em nome de Jesus, que o Senhor venha de fato, Senhor, disseminar esse vírus, trazendo cura, anulando toda a força dele, todo o agir desse vírus na nossa nação, destruído pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus. Age, Senhor, na nossa nação. Toma também aqueles que estão à frente, na direção. Que o Senhor venha, ó Deus querido, cuidar dos governantes do nosso país. Pai, que o Senhor venha, Senhor, dando direção a cada um. Senhor, tira todo o espírito de competição, toda violência, toda agressividade, porque nós sabemos que isso não edifica, que enquanto eles estão se confrontando, nós estamos perdendo tempo, o tempo está passando e nós muitas vezes gastamos tempo com aquilo que não é pão. E que o Senhor possa quebrantar esses corações de cada um, que eles possam focar no povo, na população, na necessidade do povo, na carência do povo, na necessidade de medicamentos, de hospitais, nas condições em que o nosso país vive hoje. Ó Deus, que o Senhor venha afastar tudo aquilo que não é de Ti, Pai, que não vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa destronar todos aqueles que estão no lugar que não é o Senhor quem colocou, que é o próprio homem, porque o Senhor é aquele que coloca as pessoas num cargo, mas somente o Senhor é aquele que pode tirar. E eu creio nisso, Pai, que a liderança é estabelecida pelo Senhor, mas que o Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha capacitar a nossa liderança, desde a menor até o maior, que o Senhor venha enchendo a cada um deles, ó Pai, com um alimento espiritual, que eles possam focar naquilo que o Senhor deseja de fato. Tira os olhos deles dos seus próprios umbigos, daquilo que de fato alegra o seu querer. Mas que o foco na nossa nação seja levantar o nosso país, que o Senhor venha levantar a cada um que faz parte da nossa nação, todo o povo brasileiro, que nós possamos nos levantar em oração, em atitude. Não estamos num tempo de criticar e nem de acusar, mas de orar, de clamar. Deus muda a nossa nação. Senhor, eu oro ainda, Pai, por aqueles que estão conosco nesta live. Senhor, que o Senhor possa esquadrinhar agora o coração de cada um. Visita cada lar, dos pais aos filhos, que o Senhor possa derramar uma unção especial sobre os familiares de cada um, que o Senhor possa, Senhor, trazer paz, trazer refrigério dentro de cada lar, dentro de cada família, e que cada um possa entender a importância de ter o Senhor no centro da família. Ó Deus, na autoridade do Senhor, eu abençoo a cada família aqui conosco, em nome de Jesus. Abençoa cada família do nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Bem-vinda, Dorivalda, conosco. Daniel Braseiro também. Muito bom ter vocês aqui. O Senhor Jesus abençoe as suas vidas, viu? Um grande abraço a todos. Obrigada por estarem conosco. Na próxima quarta, às 19 horas, estaremos aqui com um novo tema. Deus abençoe a todos.